Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Eliel Gabi e neste momento eu quero lhe dar as boas-vindas e desejar uma continuidade em sua jornada teológica abençoada por Deus. Nós vamos trabalhar nesses próximos dias sobre a relação existente entre a doutrina e a religião. Como nós estamos observando, dentro deste curso, esta disciplina está dividida em 4 unidades. Em cada unidade, nós desenvolveremos 2 temas distintos. Ou seja, nós teremos 4 unidades, depois nós teremos dentro destas unidades mais 8 temas que nós faremos uma reflexão e, naturalmente, em cada um destes temas, nós trabalharemos assuntos específicos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar pela unidade 1, trabalhando o primeiro tema, que diz respeito à natureza e também à história da doutrina, especificamente falando. Ou seja, nesta primeira aula, nós vamos tratar de alguns assuntos conceituais que, sem dúvida nenhuma, nos ajudarão, nos auxiliarão na reflexão que nós propomos durante toda esta disciplina. Logo após estudarmos este primeiro tema, nós falaremos sobre temas doutrinários. Não será nosso objetivo, neste segundo momento, tratar sistematicamente dos assuntos teológicos, mas a nossa intenção, a nossa finalidade é trazer também, dentro dessa perspectiva conceitual, o significado dos temas doutrinários. Depois, nós iremos para a unidade de número 2, e na unidade de número 2, nós falaremos de declarações de fé. Da mesma maneira que fizemos na unidade 1, nós vamos trabalhar 2 subtemas. O primeiro, tratando da origem, dos fundamentos e também de algumas objeções relativas às declarações de fé. E, posteriormente, nós vamos falar sobre alguns dos credos históricos no cristianismo. Especificamente, nesta disciplina, nós vamos tratar sobre o credo apostólico, o credo niceno, o credo de Calcedônia e também o credo atanasiano. Depois, já iremos para a metade da nossa discussão, na unidade de número 3, quando nós vamos abordar a questão da religião propriamente dita. Da mesma maneira, 2 subtemas vão orientar, então, a nossa reflexão. Nós vamos falar sobre o conceito de conhecimento religioso e também vamos apresentar e discutir alguns conceitos muito interessantes a respeito da religião propriamente dita. O segundo tema, dentro da unidade de número 3, já nos levará à reflexão sobre os tipos de religião, como as religiões estão divididas didaticamente para facilitar a nossa compreensão sobre esta importante realidade. Chegaremos, se Deus quiser, na unidade de número 4, concluindo esta reflexão, tratando sobre um dos assuntos mais importantes na vida religiosa, que está relacionada com a comparação das religiões, termo que nós usamos dentro da teologia como religiões comparadas. Neste momento, nós trabalharemos este assunto, num primeiro momento, na verdade, tratando sobre as religiões mundiais antigas e, posteriormente, então, concluindo esta disciplina, nós trabalharemos, então, sobre as religiões mundiais. Tendo em vista esta divisão, este esboço da nossa aula, eu quero convidá-lo a ter, neste momento de estudo, o nosso livro, o nosso material de apoio, um exemplar da Bíblia Sagrada, para que a gente possa, dessa maneira, então, desenvolver as nossas reflexões de uma forma bastante eficiente e que nós possamos aproveitar esse espaço tão especial que Deus tem nos reservado para trazer estas reflexões, não só para a nossa edificação, mas, sobretudo, no sentido de estarmos preparados para enfrentarmos um mundo que precisa conhecer a doutrina, a instrução bíblica, a mensagem de Deus. Começando pela nossa unidade de número 1, nós vamos tratar nesta aula, então, já a partir deste momento, sobre o nosso primeiro subtema da unidade 1, que diz respeito à natureza e também à história da
palavra doutrina. A origem da palavra doutrina, e eu reservei neste momento o dicionário Vini, que foi publicado pela CPAD aqui no Brasil, que nos apresenta de uma maneira bastante objetiva e satisfatória, né, a origem, a explicação, a etimologia desta palavra que é comum, né, que faz parte do nosso dia a dia. Quando nós falamos em doutrina, nós precisamos ter em mente que a origem desta palavra, ela possui um significado exegético e também um significado expositivo nas palavras do Antigo e também do Novo Testamento. Preste atenção nesse detalhe, isso é muito importante. Primeiro, esta palavra doutrina, ela vem do hebraico, a sua origem está no idioma hebraico, legá, que significa literalmente um ensino ou uma instrução. Então, quando eu falo em doutrina, eu estou falando de uma palavra que, na língua portuguesa, significa literalmente um ensino ou uma instrução. No grego, diferente do hebraico, esta palavra é didaquê, ou uma outra palavra que também é comum para nós, que é a didascalia. Esse didaquê e essa didascalia também significam ensinamento, ou seja, aquilo que literalmente é ensinado, um ato de ensino ou até mesmo uma instrução. Este termo específico, didaquê, ele é usado, né, na perspectiva, no contexto bíblico, apenas 2 vezes. E estas 2 vezes nós observamos nas cartas pastorais, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2, e também na carta pastoral a Tito, no capítulo de número 1, versículo 9, enquanto este outro termo que eu acabei de fazer referência também, didascalia, é empregado aproximadamente 15 vezes neste mesmo contexto das cartas pastorais. Observe que esses 2 termos, didaquê e também a didascalia, eles são usados no sentido ativo e também no sentido passivo. Ou seja, ele trata do ato de ensinar ou aquilo que é ensinado. A voz passiva, e isto é importante no início desta reflexão nós termos em mente, ela é predominante, né, é predominantemente verificada na expressão didaquê, ou seja, que é ou exerce um papel ativo, né, na didascalia. Então, resumidamente, o primeiro termo coloca em relevo a autoridade e o último, o ato. Misericórdia, porque tantos rodeios para chegar a uma conclusão de que esta palavra está relacionada diretamente à questão do ensino, à questão da instrução, à questão da educação, à questão do compartilhamento de um determinado conteúdo. Todas as vezes que você encontrar estas palavras no texto bíblico, no seu original, nas muitas traduções, nas muitas versões da Bíblia Sagrada, você não terá dúvida que o objetivo do escritor bíblico, quando inseriu estas palavras no compartilhamento da sua mensagem, ele gostaria que os seus ouvintes e que os seus leitores não tivessem dúvidas que ele estava compartilhando um conteúdo cujo objetivo era instruir o ser humano à luz da palavra de Deus. Ainda olhando para essa parte conceitual inicial, é importante nós observarmos que a origem da palavra ela é importante para entendermos o seu real significado. Já vimos a sua origem no hebraico, já vimos a sua origem no grego, mas nós não podemos desprezar também a origem da palavra doutrina no latim. A origem desta palavra doutrina no latim é doctrina, que se deriva de um verbo docio, que significa também ensino, instrução e educação. Nesta perspectiva latina da palavra, quando nós falamos em doutrina, nós estamos falando de um conjunto que, na verdade, é coerente de ideias que são fundamentais a serem transmitidas e também serem ensinadas. Ou seja, dentro desta visão latina, né, etimológica da palavra,
Quando nós falamos em doutrina, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um ensinamento, de uma instrução que uma pessoa exerce em relação a uma outra pessoa. Aliás, isso aqui é muito importante. A palavra doutrina, do latim, derivada de docere, que significa literalmente ensino, precisa ser, de uma maneira muito clara, muito objetiva, compreendida por cada um de nós. Então fica evidente, dentro dessa reflexão inicial, que quando nós falamos em doutrina, nós estamos falando de um ensinamento, nós estamos falando de um ensino, dentro desta etimologia latina, nós estamos falando de uma instrução que alguém sabe, ou seja, literalmente para que a doutrina se manifeste, literalmente para que haja o exercício doutrinário, se faz necessário, nessa perspectiva latina, a presença de um sábio ou a presença de um doutor, no sentido de que este sábio, né, ou este doutor é alguém que domine de forma integral, de forma plena, o conteúdo que será ministrado, e este ensino será ministrado em relação a um aluno, em relação a um aprendiz, em relação a alguém que não conhece aquele conteúdo. A palavra latina doutrina, ela é muito completa, e você já deve ter observado já no início da nossa reflexão, porque ela delimita, né, o papel de cada um neste processo de doutrinação. O sábio, ou seja, o doutor, é aquele que domina o assunto que ministrará, e o aluno, o aprendiz, é o que não sabe e receberá, então, de forma literal, o conteúdo ministrado por esse doutor. Nós ainda podemos continuar a nossa análise inicial. Pode ser um pouquinho cansativo, sim, mas é importante, no início desta reflexão, nós não termos nenhum tipo de dúvida em relação ao significado e também em relação à origem da palavra propriamente dita. Então, quando nós falamos em doutrina bíblica, até agora nós estávamos falando do conceito da palavra doutrina de forma geral. Agora, quando nós falamos em doutrina bíblica, obrigatoriamente nós estamos falando do ensino das Sagradas Escrituras. Vamos pegar aqui a última análise que nós fizemos, etimológica, né? A nossa última observação etimológica dentro da perspectiva latina. O que era doutrina? A doutrina era uma, ou é uma, atividade onde um professor ministra um conteúdo que domina a um aprendiz, a um aluno. Agora, dentro da visão da doutrina bíblica, nós estamos falando também da presença de um mestre, mestre no sentido de que domina o conteúdo bíblico, o conteúdo do evangelho, e que tem dessa maneira autoridade para ensinar ou para instruir ou para educar alguém, tendo como fundamento a Bíblia Sagrada. Nessa perspectiva de doutrina bíblica, agora trabalhando especificamente este assunto, nós notamos se tratar de um ensino que Deus concede ao homem a partir de sua palavra, que é naturalmente uma palavra poderosa, inserida nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos em doutrina bíblica, nós estamos falando de um conjunto de princípios que, obrigatoriamente, tendo como base, tendo como fundamento as Sagradas Escrituras, orienta o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a igreja e também o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. E nesta última análise, na nossa unidade de número 1, nós observamos que a doutrina, ela é, do ponto de vista conceitual, esta doutrina bíblica, do ponto de vista conceitual, uma exposição sistemática e lógica das verdades que foram extraídas da Bíblia. O teólogo pentecostal, pastor Cláudio Honor Correia de Andrade, apresenta nos dicionários de sua autoria, nas reflexões de sua autoria ao longo dos anos, uma observação muito importante
que eu gostaria que você guardasse na sua mente e também no seu coração. Quando nós falamos em doutrina bíblica, nós estamos falando de uma exposição que obrigatoriamente precisa ser sistemática e deve ser apresentada dentro de uma lógica, observando as verdades extraídas da Bíblia Sagrada. Com que objetivo? Com qual finalidade? Aí o pastor Claudio Honor Correia de Andrade diz o seguinte: com a finalidade de promover aperfeiçoamento espiritual na vida do crente. Mas me permita ainda nessa reflexão pensar juntamente com você sobre a palavra doutrina, agora sim, dentro do contexto bíblico. A primeira vez que a palavra doutrina é mencionada no texto bíblico, você encontra ela no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 2. Eu gostaria, se você pudesse, de abrir a sua Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 2. Deixa eu já localizar aqui o capítulo de número 32 e o versículo de número 2, onde nós encontramos no texto bíblico, pela primeira vez, a utilização da palavra doutrina. Deuteronômio 32, verso 2 nos diz assim: caia como chuva a minha doutrina, destile, diz a palavra do Senhor, a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. Observe que aqui neste texto sagrado, que faz menção pela primeira vez à palavra doutrina, nós encontramos um contexto literalmente poético. Né? A palavra, a linguagem utilizada aqui em Deuteronômio, capítulo 32, é uma passagem poética. Observe que quem ensina nesse contexto de Deuteronômio 32 é Moisés. Moisés é o mestre, Moisés é o doutor dentro dessa concepção que nós já refletimos no decorrer desta aula. Então o contexto é poético, o mestre, o doutor, ou seja, aquele que tem a responsabilidade de ensinar, de instruir, né, a doutrina é Moisés. Quem recebe este ensino, no contexto de Deuteronômio 32, o aprendiz, o aluno do ensino ministrado por Moisés, é o povo de Israel. Interessante que nesta linguagem poética de Deuteronômio 32, quem recebe é o povo, porém, esse ensino tem uma origem. A origem, e a linguagem poética é maravilhosa porque ela nos apresenta isso de uma forma muito extraordinária, né? Esse ensino vem do alto. A origem deste ensino é celestial, ou seja, vem do céu, vem de Deus. E este ensino, literalmente falando, ele representava para a nação de Israel, para o povo de Israel, a fonte de toda a vida e de toda a possibilidade de renovação. Observe aqui no contexto de Deuteronômio 32, versículo de número 2, que a utilização da linguagem, como falei, ela é simbólica. Ou seja, a doutrina, diz aqui, Deuteronômio 32, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aqui comigo. A doutrina, como a chuva que cai, significa que a doutrina vem do alto, a doutrina vem do céu, a doutrina vem de Deus, porque a origem da doutrina bíblica, ela é divina e ela não é ou seja, ela não tem uma origem humana. Então observe que esta palavra, né, em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 2, já inicia, na perspectiva bíblica, a ideia, já apresenta a ideia de que toda a instrução, todo o ensino, toda a orientação cristã, obrigatoriamente tem na Bíblia, cuja origem é o céu, o cerne, o ponto principal, fundamental para ser ministrado na vida de um aprendiz. Eu falei do Antigo Testamento, mas quero levá-la também, mesmo que de uma maneira bastante objetiva, ao Novo Testamento. A primeira vez, a semelhança do que acontece no Antigo Testamento, que a palavra doutrina
é mencionada no Novo Testamento está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 28. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, juntamente comigo, a leitura deste texto, Evangelho segundo Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 28, a palavra do Senhor nos diz exatamente assim. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Me permita repetir rapidamente esse texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 28. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Um comentário bíblico, dos muitos comentários bíblicos que a gente tem o hábito de ler e de consultar, né, nas nossas meditações bíblicas e teológicas, que eu gosto muito, é o comentário do Novo Testamento, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Cultura Cristã, de William Hendricks, que traz em relação a Mateus 7,28, né, uma reflexão que eu acho que vale muito a pena nós encerrarmos a nossa reflexão nesta primeira aula pensando sobre isso. Quando Jesus parou de falar, aqui no contexto de Mateus capítulo 7, versículo 28, essa grande multidão que de forma fascinada ouvia as suas palavras, no sentido original do texto, indica que eles estavam literalmente, estes ouvintes da mensagem ministrada por Cristo, em um estado de espanto. Olha que interessante. As várias versões bíblicas, né, em português, na nossa língua, utilizam este termo como maravilhadas. Ou seja, essas pessoas estavam admiradas, extasiadas ou em atônito sentimento, no sentido de que elas estavam dominadas de perplexa admiração. O que a gente encontra de fato em Mateus capítulo 7, versículo de número 28, é que no sentido literal, no sentido original, literal, essas pessoas, depois que ouviram essas instruções da parte de Cristo, elas ficaram como alguém que fica literalmente fora de si. E dentro dessa realidade tem se sugerido, né, nos estudos a respeito desse assunto, que elas foram tiradas de seus sentidos. Este comentário do Novo Testamento, né, do William Hendricks, publicado pela editora Cultura Cristã, conclui, né, esta reflexão, esta observação sobre esse estado que tomou conta dos ouvintes de Jesus, trazendo o texto no seu original alemão. Olha que interessante. Se você compara uma tradução na língua portuguesa com uma versão alemã da Bíblia, você vai perceber que a forma que o idioma alemão trata, né, esse espanto, esta surpresa por parte de quem ouve as palavras de Jesus, o texto em alemão diz que eles foram trazidos para fora de si. E no texto original holandês, o texto bíblico diz que eles foram derrotados para fora do campo. Para você perceber a importância da instrução cuja origem é o céu, é que nós estamos olhando aqui para Mateus capítulo 7, versículo 28. O tempo do verbo aqui mostra que esse estado de assombro não foi só uma experiência imediata, instantânea ou momentânea, mas ela literalmente produziu transformação na vida de quem recebeu aquela mensagem. E aqui eu prometo que eu vou encerrar, e eu encerro essa nossa reflexão fazendo a seguinte pergunta: por que este ensinamento da parte de Cristo gerou tamanha admiração por parte daquelas pessoas? Primeiro, porque ele falava a verdade. Se você abrir João capítulo 14, versículo de número 6, e o capítulo 18 de João, versículo de número 37, você vai perceber que a palavra ministrada, ensinada, ou que produzia instrução, era uma palavra de verdade.
O arrazoado corrupto e também evasivo, ele caracterizava os sermões de muitos escribas nesse período de Jesus. Quando você abre o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 21, por exemplo, você percebe que a doutrina cuja origem é os céus, ela promove a verdade em contraste com a corrupção e o conteúdo evasivo ministrado pelos escribas. Observe ainda que esse ensinamento da parte de Cristo, ele gerou essa tamanha admiração porque ele apresentava assuntos relevantes, questões de vida, questões relacionadas à realidade da morte, à dura realidade da morte. No discurso de Cristo, o conteúdo falava sobre a eternidade, ou seja, ao contrário da doutrina sadia apresentada por Cristo, o contraponto, ou seja, o outro lado, desperdiçava o tempo com uma série de trivialidades na sua instrução. Se você abre Mateus 23, Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, verso 23, e o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 42, Lucas 11, 42, você vai observar a presença da trivialidade na instrução e no ensino daqueles que não têm um compromisso com a genuína doutrina bíblica. E, em último lugar, houve este espanto por parte dos ouvintes de Cristo, porque havia um sistema na pregação de Jesus. Segundo o Talmud, você percebe, você consegue observar que as mensagens ministradas neste contexto palestino, elas eram pautadas, sobretudo, por uma presença muito grande de divagações, de assuntos irrelevantes, de assuntos que não transformavam, de assuntos que não mudavam a vida das pessoas. Então, quando Cristo apresenta, por intermédio da doutrina genuína, bíblica, uma instrução pautada na verdade, ele excitava a curiosidade, em especial quando fazia uso de uma linguagem não muito comum para as outras pessoas, a partir do momento que ele se utilizava de generosas ilustrações, exemplos concretos, mensagens parabólicas para atrair a atenção das pessoas que o ouviam. Mas o aspecto mais importante, e aqui a gente encerra de verdade, né, esse nosso momento, é que ele falava com autoridade. E esta é a mensagem que nós lemos aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo de número 28. Ele, Jesus, falava com autoridade. Por quê? Porque a sua mensagem, ela vinha diretamente do coração e da mente do seu Pai. João, capítulo 8, versículo de número 26. Daí vir do mais profundo de seu próprio ser e também das Escrituras. Eu espero que com base nessas informações iniciais, nós possamos ter aberto um caminho, ter pavimentado um caminho para entendermos as riquezas contidas na doutrina, as riquezas presentes na vida da religião verdadeira. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.